Olá, minha gente! Começa agora mais uma entrevista exclusiva do Jornal de Colombo, Metropolitano JC e SICOM, que é o Sistema de Comunicação com os candidatos a vereador do município de Colombo nas eleições de 2024. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Otávio, apresentador, e essa entrevista ficará disponível no Instagram do @MetropolitanoJC e também no YouTube do Jornal de Colombo. Você pode visualizar lá. Hoje o nosso entrevistado é o diretor Francis, uma figura, a gente estava conversando aqui agora há pouco nas prévias. O Francis está vindo ali com o número 77200. Ele é casado há 10 anos já, tem 2 filhos, a Ana Carolina e o João. Tá vindo aí mais um, é o Matheus, está chegando o Matheus, e essa figura, que é o Francis, diretor de escola, e nós vamos bater um papo com ele aqui hoje. Boa tarde, Francis. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando. Um prazer enorme estar com vocês aí. O Jornal de Colombo, há quase 26 anos, né, já na estrada aí no município de Colombo. Uhum. E para mim é uma honra como ex-futebolista, acompanhava sempre aí o Jornal de Colombo, joguei por muitos anos na equipe do Juventus Esporte Clube, no centro de Colombo. Esportista. E aí, assim, para mim, ser convidado foi uma honra e fiquei bem feliz pela história que a gente tem aí, de a gente guardar o jornalzinho. Conheço muita gente do futebol amador aqui do município de Colombo. E aí, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aí. A honra é toda a nossa honra de ter você aqui para ser entrevistado pela gente e a gente conhecer um pouquinho mais do nosso candidato a vereador. E que você é o seguinte, você é professor, né, de formação, professor de história, é isso? Isso, sou professor de história, formado em 2001, 2002 pela Faculdade Espírita do Paraná. Estudos sociais e planificação em história. Faz tempo que a gente não escuta isso, né? Estudos sociais. Né? Os estudos sociais, hoje ele não existe mais como um curso, né? Porque depois da mudança da LDB foi a área de história ou geografia, mas naquela época a gente fazia os estudos sociais e depois escolhia uma área ou história ou geografia, ou poderia fazer as duas, né? Com um tempo maior aí. E eu optei pela questão da história e estou na educação desde 2001, então efetivamente que eu comecei a trabalhar com educação em 2001, no final de 2001, então já é uma grande carreira aí, e nesses últimos 19 anos estou como gestor do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, no Arruda, hoje é o Jardim Santa Teresa, e acredito assim que estamos fazendo um bom trabalho lá como gestor, porque eu acho que a educação pública de qualidade, ela é de extrema importância para que a gente consiga uma transformação social de qualidade. É claro. Você é morador do Itajacuru, né? Isso, sou morador hoje do Itajacuru há 10 anos, mas quando eu vim para cá há 30 anos, né, morei no César Augusto, né, com o meu tio. E assim, a minha família alguns tios já estavam aqui, depois a minha avó veio, depois a minha mãe veio, e a nossa família está aí há mais de 30 anos no município de Colombo, e eu especificamente há 30 anos sou morador do município de Colombo. Muito bom. Ô Francis, eu vou começar uma rodada de perguntas aqui para te conhecer melhor você, também saber quais são os seus planos, que afinal de contas nós estamos falando aqui de um cargo importante, que é o de vereador. Tem muita gente que não dá muito valor no cargo de vereador, mas o vereador é muito importante, porque sem o vereador, o prefeito não governa, não faz nada. Então ele precisa ter um vereador que esteja disponível a aprovar os planos que são importantes para o município. E eu começo sempre a rodada de perguntas fazendo aquela pergunta que sempre todo mundo quer fazer. Ô Francis, qual é a principal motivação, ou o que te motivou a ser candidato a vereador, e por que você resolveu entrar para a política? Então, na verdade, sim, Luiz, a política eu vejo também como de extrema importância na transformação social e no dia a dia das pessoas. Uma política bem feita, bem desenvolvida, com certeza faz diferença na vida da população.
E hoje, após esses anos de experiência, eu me sinto preparado e com a obrigação também de colocar essa experiência que eu tenho na gestão de escola, né, na educação do município, para que a gente possa ampliar essas questões, né, porque a minha bandeira principal é a educação. Mas, assim, ampliar essa experiência e colocar em prática no nosso município. Então, quando eu defini realmente que eu sairia candidato, né, nunca tinha sido filiado em nenhum partido, eu busquei essa referência no sentido, assim, o que eu posso fazer para contribuir com o nosso município? É um município que eu amo, que me acolheu muito bem, que eu tenho vários amigos, que constituí família, e, assim, por que não auxiliar? Porque muitas vezes nós ficamos naquele pensamento, reclama, né? Ah, não está fazendo certo, não faz, mas a gente não dá a cara para bater. Em vez de reclamar, arregaça as mangas e fala, eu vou para a luta. Não dá a cara para bater, né? E aí, assim, hoje me sinto preparado para que eu consiga fazer algo produtivo para o nosso município. Certo. Sendo projetos, sendo ideias, auxiliando, como você falou, na gestão ali do município, porque eu acho que a gente precisa mudar esse foco. Ao invés de reclamar, é arregaçar a manga mesmo e dar a cara para bater, porque, como eu falei, eu tenho um trabalho já consolidado como gestor, né? As pessoas me conhecem, principalmente na região que eu atuo ali, que é o Arruda, Parque do Embu, né? Então, as pessoas me conhecem, o centro de Colombo, mas, assim, é colocar o meu nome à disposição e colocar também tudo isso que foi construído em jogo, né? Então, se eu não me sentisse preparado para contribuir com o município, eu não entraria. Então, foi uma situação pensada, não foi por impulso, porque já tinha sido convidado em outros momentos para sair candidato, e naqueles outras eleições eu nunca me senti preparado como estou hoje para que a gente possa fazer algo de produtivo para o nosso município. Você está com que idade agora, Alfredo? Eu estou com 44 anos. 44. 45 final do ano. Ah, você é de dezembro também? Dezembro. Eu sou de dezembro também. Do Sagitariano? Sagitário. Beleza. Nós temos... você falou da educação, e esse é um tema muito caro para o cidadão. Cidadão de Colombo, cidadão do Paraná, cidadão brasileiro. É um tema caro. Saúde, educação, segurança, transporte e mobilidade. Então, esses temas são muito caros para as pessoas. Mas educação é importante demais, porque a mãe, hoje a maioria das mães trabalha, sim, e elas saem de casa e tem que deixar uma parte, um pedaço da educação dos filhos para a escola, para o professor, para ele poder colocar sabedoria na cabeça dos filhos. O que você tem como meta, o principal objetivo traçado para esse quesito educação? Então, na verdade, assim, como a gente vem da rede estadual, a rede estadual não é de responsabilidade do município, mas nós temos um elo aí entre o município e o estado, que é a faixa etária dos 10 anos, mais ou menos, 11, que ele sai do 5º ano, né, da escola municipal e vai para o estado. Então, eu vejo assim, que nós precisamos fortalecer esse elo, né, fazer um trabalho entre rede municipal e rede estadual, mais efetivo no sentido da transição, porque essa transição ela é muito difícil para a família, até mesmo principalmente para o aluno, né? Porque a gente vem de 2 sistemas diferentes de educação. Então, um dos trabalhos que eu penso é fortalecer esse elo entre município e estado, porque nós temos o mesmo aluno, né? Independente se ele está em fases diferentes, mas é o mesmo aluno. É o mesmo aluno. Né? Então, nós percebemos até... E essa é uma fase muito importante, né? O ensino fundamental importante, porque você falou numa questão de confiança. Você falou numa questão que a mãe e o pai saem de casa, né, para trabalhar, para trazer o pão de cada dia, e ele precisa de ter um lugar onde ele confia para deixar o seu filho. Então, essa questão de você passar do município, que eles são mais crianças, né, são lá do infantil, né, do Fundamental 1, para o estado, a gente vê uma insegurança, a gente percebe essa insegurança. E nós temos que fazer esse trabalho bem feito para que a família tenha segurança e que a gente mostre um desenvolvimento, porque nós estamos falando numa transição
para uma fase da adolescência, que a gente sabe que a fase da adolescência é uma fase de transição que é difícil tanto para a família quanto para a escola. E se bem feita, você falou em segurança, você falou em várias outras questões, por exemplo, a saúde. Hoje eu acho que a gente teria que abordar bastante também a questão da saúde mental, não só dos nossos jovens, de uma sociedade, mas nós temos muitas questões de saúde mental nas nossas crianças. E aí, se for bem desenvolvido, nós diminuímos o problema na questão da segurança. A saúde mental também foi muito potencializada na época da pandemia, né? Que as crianças estavam muito mais restritas a certos ambientes. E isso causou muito transtorno, né? Sim, sim. E aí também as questões virtuais, né? Nós mudamos rapidamente, né? Aquele momento da pandemia era necessário a questão tecnológica para, né, você ter o mínimo de convivência social ali, mesmo que não próximo, mas virtualmente, mas que a gente percebe que se mal utilizada a tecnologia, a gente cria uma ansiedade, a gente cria várias situações. Então, assim, e a adolescência isso potencializa. Então, eu penso assim, fazer uma transição, um trabalho bem próximo do município, né, que seria a função do vereador, da gestão das escolas municipais, com a Secretaria de Educação do município, pensando em projetos nesse sentido, mas também não esquecer da minha raiz ali, que é a escola estadual, né? Porque a gente pode fazer um trabalho conjunto. Independente se é do estado ou se é do município, a criança é nossa. A educação é daqui. É daqui. E vai fazer diferença, né? E aí, dentro disso, eu até verificando agora, nos últimos dias aí saiu as notas do IDEB, né? Que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e nós percebemos, assim, que a pandemia ela teve uma influência muito grande, pedagogicamente, além dessa parte psicológica, mas pedagogicamente. Nós tivemos praticamente 2 anos com um vácuo aí de educação. Então, nós precisamos também repensar nessa política pública educacional para que a gente tenha realmente um trabalho efetivo de recomposição pedagógica. Né? Porque a gente fala em educação, a gente fala em segurança, a gente fala ali na questão da confiança da família, mas nós temos algo principal que é a educação. É o conhecimento, a gente tentar ensinar algo de bom, de produtivo para o futuro dessa criança, porque é o conhecimento que vai ser cobrado no futuro. E é isso que eu sempre falo para os nossos alunos, né? Estude não pela nota, estude para que você tenha um conhecimento para que quando for necessário, você vai estar capacitado, né? E isso a gente precisa começar desde o básico, do simples, né? Porque eu vejo assim, a educação municipal é de extrema importância, é a base. É o primeiro, é a alfabetização, é onde a criança tem o primeiro contato com a leitura, com, né, a interpretação, a raciocínio lógico. E aí um dos meus projetos que foi pensado agora nessa minha caminhada realmente é pensar por que não e verificar toda a questão legal, né, do que cabe de repente ao município, por que não a gente desenvolver um projeto onde a gente trabalhe um pouquinho mais a matemática de forma separada de português e outras disciplinas, porque eu vejo assim, Luiz, na nossa experiência, a matemática, ela é um calcanhar de Aquiles dentro da educação. A maior parte dos nossos problemas ali de aprendizagem vem das exatas, né? Ou a exata você sabe ou você não sabe, matemática ou você aprende ou você não aprende. Exatamente. Então, de repente, um dos projetos a ser desenvolvido como vereador por que não num quarto, num quinto ano, na finalização da alfabetização, a gente criar um projeto onde tenha um professor específico de matemática, como hoje já tem de inglês, de áreas, de artes, para que a gente possa estar enfatizando e fazendo com que esse aluno do ensino municipal, ele saia com essa base em matemática também. Porque eu vejo sim que o trabalho do município, dos nossos professores, ele é um trabalho bom, né? A gente vê a dedicação, a gente vê tudo isso, mas assim, a gente vê também uma responsabilidade enorme para um professor, né, dentro da rede municipal, que ele fica com ciências, português, geografia, história, né, matemática, e às vezes essa divisão traria um pouquinho mais de tranquilidade. Então o professor
ficaria ali com uma parte mais da finalização da alfabetização, né, leitura, interpretação, e o outro professor ficaria com a parte específica de matemática. Talvez seja um projeto que a gente consiga levar para frente. E a gente também tem que aprender muita coisa na gestão municipal, né? Porque eu sou gestor de escola estadual, mas creio que a gente consegue dar ideias, trazer e trazer muita coisa. Eu gostei muito desse tema. Eu acho de extrema importância, de extrema relevância, porque eu acho que as pessoas não mudam o mundo, né? A educação transforma pessoas que mudam o mundo, né? E se você focar nessa educação, porque hoje em dia nós estamos sofrendo muito com as pessoas que são despreparadas, saem da escola despreparadas. Eu conheci alunos que estão no 5º ano que são analfabetos ainda, não tem dificuldade para ler. Também não sei se está errado isso também, né, de passar por passar, quer dizer, tem que passar. Eu acho que ele deveria reprovar no 1º ano, reprovar no 2º, reprovar no 3º. Quando estivesse preparado, não avançava, né? Então, eu sou da visão assim, Luiz, nós precisamos dar uma educação de qualidade. Exato. E a qualidade, às vezes, ela passa em reter o aluno em algumas situações, porque a gente percebe como educador que o aluno não está preparado para acompanhar o próximo ano. E nós temos uma sequência, né, de conteúdos. Então, isso faz com que a gente tenha essa responsabilidade. O aluno que passa, como você falou, sem a preparação adequada, ele vai ter dificuldade no próximo ano, e daí depois ele passou empurrado, ele vai ter dificuldade no outro ano também. E aí, chega lá no final, como você falou, ele é despreparado. E aí, assim, o sistema foi empurrando, e quem sai despreparado para a vida é ele. E aí, exato, depois é mais difícil. Então, assim, eu concordo que nós temos que ter essa qualidade, né? A gente precisa pensar a educação realmente nesse viés de qualidade. Nós temos alunos que têm as dificuldades, têm os laudos, tem toda uma situação hoje que potencializou demais, né, a questão dos laudos, e a gente percebe que é de extrema importância a gente ter um olhar diferenciado para esses alunos e ter estrutura adequada para esses alunos, o professor de apoio e tudo isso. Você está num lugar também bem importante, né, que é a escola. Dentro da escola você pode identificar. Dentro da escola você tem a capacidade de identificar as famílias que têm problemas. Sim, socialmente. Socialmente, na educação, etc. E ajudar esses alunos de uma forma mais eficiente. Sim. Você está numa situação privilegiada. Porque dentro da escola é que você conhece as atitudes dos alunos. Dá para entender que eles estão passando uma dificuldade em casa. E a escola, na verdade, é um refúgio para muitos, sabe? A gente, muitos pais, muitas mães procuram o nosso auxílio no sentido, poxa, eu não sei como lidar com tal situação. E nós, como educadores, nós temos que estar sempre capacitados em transformação para que a gente possa, porque se veja, há 20 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira educacional, a educação era de uma forma, hoje ela mudou muito. Completamente diferente. Né? Que nem a gente estava falando dessa questão dos laudos e o aluno com essas questões que atrapalham no sentido, dificultam o aprendizado. Há 20 anos atrás a gente não falava nisso. Né? A gente falava em educação especial, hoje não, a gente tem um olhar muito diferente e a gente precisa ter esse olhar diferente realmente nessa questão do aprendizado. Então, só que uma questão que eu trago também, que eu acho que é de extrema relevância, por exemplo, a rede municipal ela faz acompanhamento através da saúde, através, né, dos especialistas e chega na rede estadual e às vezes há uma ruptura nesse tratamento, Então, já é uma transição difícil, porque você sai de 3, 4 disciplinas para 9, e aí você tem a ruptura do tratamento. Então, também é uma questão que eu trago e penso em discutir, se eleito for, é a questão de você pelo menos manter esse tratamento no 6º ano, para que a família... para que o Estado, para que a família dê tempo de fazer essa transição. Porque, às vezes, é uma questão de saúde mesmo, né? E hoje nós temos a rede de proteção, né? A rede de proteção, ela está se fortalecendo no nosso município, o Conselho Tutelar também ele está se fortalecendo, mas nós temos muito a evoluir. E pensar
na educação, numa formação geral, com várias áreas, não só a escola e a sala de aula, é de extrema importância, porque uma criança que ele tem a dificuldade por ter um laudo, ele precisa de um olhar diferente, ele precisa de outras áreas para que ele possa também desenvolver. Essa disciplina, eu estava até falando, a gente falando em educação, tem uma disciplina que eu acho que eu vejo isso em outros países, que eles tratam com muita importância e muita relevância, que é a educação financeira. Uhum. Nós ainda não temos, né, uma disciplina assim. Agora temos. Temos agora. Na rede estadual nós temos a partir do ensino médio, né? O ensino médio já entrou com a questão da... Você não acha que isso tinha que retroagir? Sim. Já lá da base, lá da base, a educação financeira ajuda muito o cidadão, né? Porque a gente percebe, assim, essa é de extrema importância. Porque muitas pessoas não conseguem lidar com a sua vida financeira, né? E isso é ruim, porque uma pessoa que é desequilibrada financeiramente, ele vai ter vários problemas, né? E eu concordo com você. E a gente precisa trabalhar isso desde pequeno. Eu percebo, assim, que a gente já trabalha de algumas formas, mas não especificamente como hoje é lá no ensino médio. Educação financeira mesmo. Exatamente. Ô, Francis, mudando um pouquinho de assunto, senão a gente vai ficar aqui o tempo todo falando de educação, porque esse é um tema que me atrai demais. Sim. Eu gosto muito de falar de educação, de pensar a educação, sim, de achar uma forma diferenciada da gente melhorar essa parte, né, do atendimento às pessoas. Mas eu queria saber o seguinte, hoje é muito importante a comunicação, a coalizão, a política a nossa política é regida por coalizão. Sim. E como você pretende fortalecer esse diálogo e também a participação da comunidade nas decisões do legislativo? Então, na verdade, assim, pensando de que forma que eu pretendo ter um mandato participativo, isso sem dúvida, porque é a minha característica. Eu gosto de ouvir as pessoas, né, através de ouvir a pessoa falar, a gente surgem ideias, então eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? A nossa construção como escola, ela se dá com uma gestão democrática, e eu penso assim, de a gente tá fazendo reuniões... Você já está acostumado com isso, né? Acostumado, porque toda a questão lá da escola, uma obra ou questões pedagógicas, a gente tem que discutir. Sim. A gente pega, né, as pessoas que participam, né, do conselho escolar, da PMF. Afinal de contas, aquilo é pro bem de todo mundo. É pro bem de todo mundo. E aí o diretor faz o papel de executor, mas a decisão não é minha. A decisão é conjunta. Então, essa gestão democrática eu tenho bastante experiência. Então, eu penso o quê? Fazer uma participação da comunidade, fazer reuniões nas comunidades periodicamente, né? Não só na região que eu venho, mas a gente pensar nisso como... Tem um projeto da Assembleia Legislativa do Paraná, que é levar a Assembleia para outros municípios. De repente, a gente fazer algumas sessões da Câmara em outros bairros, né? Deixar de centralizar ali no centro de Colombo. Falar assim, não, esse mês nós vamos fazer uma sessão aqui no Guaraituba. E fazer com que a população venha, participar das decisões políticas municipais. Né? Até assim, e estar próximo da comunidade. Eu vejo que a comunidade em si, eu estou trabalhando na rua, e no dia a dia, ela verifica muito o que você fez, quem você é, e como que você agiu na sociedade até então. Eu vejo também, como é a minha primeira experiência, que o povo cansou desse tapinha nas costas cada 4 anos. Graças a Deus, né? Ele quer algo mais efetivo. Então, assim, eu vejo assim, é difícil hoje você pedir voto, porque vem de um sistema, né, de um sistema que ele não é bem visto, né? Ele era um sistema cheio de vícios, e eu vejo assim, a pessoa que fez algo, ela é bem recebida, e eu graças a Deus, eu tenho muito a agradecer aí o pessoal da nossa região, aí onde eu tenho caminhado, estou sendo muito bem recebido. Por quê? Porque houve uma construção anterior, houve uma doação, um trabalho aí de 20 anos, onde eu me dediquei à nossa comunidade, à nossa escola, e sempre estive aberto. Então, não pretendo mudar a minha postura, né? A minha essência, eu acho que precisa continuar, que é você ouvir as pessoas da abertura e tentar fazer o melhor.
Com certeza. E deixa eu te fazer uma outra pergunta que é bem importante. Você, não fora da educação, mas também pode ser dentro dessa parte da educação, você tem alguma, na tua opinião, uma opinião sua, qual é o maior desafio que você vê que Colombo tem hoje para poder enfrentar nos próximos anos? Então, eu vejo assim que a gente precisa mudar um pouquinho o foco, né? Como eu falei para você de reclamar e arregaçar a manga. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa de pessoas capacitadas, de pessoas que venham contribuir com o nosso município, né? A gente tem esses pilares aí que é a saúde, a segurança, a educação, né? Eu vejo mobilidade, assim, a mobilidade, o transporte. Então eu vejo assim uma das questões. É muito mais fácil você ir daqui para Curitiba do que você andar dentro do município de transporte público. É verdade. Né? Isso é uma questão que precisa ser trabalhada nessas minhas conversas com a comunidade. Eu percebo essa fala deles, né? Porque se a gente quer ter realmente um município que cresça, que desenvolva, que tenha uma economia forte, a gente precisa pensar nessa de manter também os nossos e dar a estrutura adequada para que os nossos munícipes eles se mantenham no município. Né? Nós vemos aí essa construção da cidade industrial tecnológica do município. Eu acho que isso vai trazer um desenvolvimento muito grande. O projeto é espetacular, mas essa questão de mobilidade que você colocou é de extrema importância, porque se a gente não pensar na mobilidade dentro do município, para que a gente deixe de ser uma cidade dormitória, ela também ela faz com que as pessoas falem, pô, mas eu vou lá do centro de Colombo até a City Call, lá do outro lado da cidade, vou demorar 2 horas para chegar lá. Pois é. Né? Então eu acho que tudo isso tem que ser pensado, né? Eu sempre digo que a gente tem que pensar, você como candidato a vereador, os homens públicos, as pessoas que pensam realmente em melhorar o município, tem que pensar naquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã, sim, entra num ônibus, viaja por 2, 3 horas, sim, vai para o trabalho e ele volta para casa. Para depois, chegar no 8 final do horas. Dia, chega 8 horas da noite em casa, mal tem tempo de fazer qualquer coisa, ele não tem tempo nem de aproveitar a casa dele, aproveitar o município. Como que dele, vai acompanhar uma criança, uma família, né? Então, e aí os homens públicos, os gestores, têm que pensar justamente nestas pessoas, melhorando a mobilidade, a parte do transporte, melhorando a segurança, porque os filhos estão em casa, melhorando a educação, porque os filhos saem de casa para ir para a escola. Então é importante esse cuidado. Eu gostei muito de ouvir do jeito que você está colocando a situação. Eu tô achando bem bacana. Eu acho que, Luiz, assim, o planejamento é de extrema importância, né? Claro que eu venho de um planejamento menor, né, que é a escola. Não é fácil você administrar uma escola, né? Mas, assim, o município você já amplia muito isso. Então, planejar e você ter pessoas capacitadas para executar é muito importante. Porque planejar por planejar não resolve. Não. Planejar sem ação não vai resolver o problema. Então, de repente, planejar, não pensando muito alto, mas planejar com o pé no chão e falar, isso é possível. E aí, a gente evoluindo. Sem sonhos. Porque muitas coisas acontecem que eu percebo, eu quero chegar lá, mas e o caminho? E aí esse planejamento não é atingível, por quê? Porque você não pensou no caminho. Quando a gente chega nessa época de campanha eleitoral, existem promessas absurdas, né? As coisas sem nenhum tipo de embasamento, e a população já está bem antenada nisso. O eleitor hoje é bem mudado. Falar em eleitor de hoje, é muito importante para as pessoas. Eu sei que você deve ser muito preparado para isso. Eu sei que as pessoas elas prezam muito por transparência, por uma prestação de contas eficiente, que você mostre que você não vai fazer nenhum tipo de acerto, nenhum tipo de negociar valores, essas coisas. Como é que você pretende abordar essa prestação de contas? Você já vem com uma certa experiência da escola pública, mas como você pretende
garantir transparência nessa prestação de contas? Então, Luiz, eu acho que a transparência é de extrema importância. Então, eu não tinha rede social, criei agora para a campanha, né? Lá antes da pandemia eu era meio avesso, eu ainda penso muito nessa questão virtual, acho que a gente tem que utilizar a tecnologia em nosso benefício realmente, sim, mas porque é importante, mas não podemos deixar a tecnologia comandar a nossa vida. E a transparência hoje não é difícil de você fazer. Primeiro você tem que mostrar trabalho. Primeiro você tem que estar na rua, você tem que estar acompanhando as comunidades, você tem que estar acompanhando as pessoas, né? E segundo, você tem que colocar transparente lá nas redes sociais hoje, que abrange muitas pessoas, aonde está indo o dinheiro, né? Se o vereador precisa fiscalizar, a gente precisa fazer a fiscalização bem feita, se precisa legislar, que é criar as leis, a gente tem que trabalhar. Nem todos os projetos que a gente tem, a gente vai conseguir aprovar. E aí também... Até porque 90%, quase 90% dos projetos apresentados na Câmara Municipal vem do Executivo, né? Sim. E apenas 10% dos projetos são dos vereadores que aprovam determinados recursos para o seu próprio bairro. Mas nós estamos chegando para o final agora, infelizmente está acabando, tá? Foi rápido. Foi muito rápido. Mas faltando aí um tempinho, você pode falar à vontade. Eu acho que o eleitor hoje, como nós falamos aqui, ele mudou muito a característica, ele não vai mais atrás de um saco de cimento, de uma telha, de um negócio assim, ele quer realmente mudar a cidade dele, ele quer realmente que alguém se preocupe com a cidade dele. Você pode olhar para a câmera e falar com o teu eleitor, dar o teu recado para o teu eleitor e dizer teu número, claro, que é o 77.200, 77.200, e aí, então você pode dar o teu recado para o teu eleitorado. Fica à vontade. Queria que vocês pensassem na hora de votar nas pessoas que realmente estão preparadas. Eu sou o diretor Francis Bolsi, com o número 77.200. Eu sei que hoje eu estou preparado para contribuir com o nosso município, né? Não estou prometendo nada. Na minha caminhada, eu digo que vou trabalhar, vou me dedicar para que a gente possa fazer uma Colombo melhor. Então, assim, tenho muita experiência em gestão da educação, na escola, Colégio Estadual Tancredo Neves, e, assim, muita boa vontade, com o pé no chão, humildade, peço seu voto para que a gente possa junto trabalhar. O mandato que eu penso é um mandato participativo, né, onde as pessoas terão voz, para que a gente possa construir juntos, porque sozinho a gente não faz nada. Tá certo! Muito obrigado pela sua presença, Francis. Nós recebemos aqui hoje o diretor Francis, com o número 77.200, e ficamos por aqui na nossa entrevista. Uma pena, acabou muito rápido, e essa entrevista estará disponível a partir de agora no YouTube, Jornal de Colombo, e também no Instagram, @metropolitanojc. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, e obrigado a você, Francis, por ter vindo dar a entrevista pra gente. Gente, um abraço. Até a próxima. Tchau, obrigado aí.